Foi. Ótimo. Então vamos lá, né, gente? Então, bem-vindas novamente. Obrigada pela presença de vocês. Tão bom, né, poder falar dessa pós. E eu costumo falar que essa pós não foi elaborada, ela foi sonhada. Isso. Ela foi sonhada com muito carinho, foi planejada com muito cuidado. Cada disciplina foi repensada e pensada na carga horária, no conteúdo. Cada professor foi sonhado também, né, para ser conquistado nessa pós. E qual que é o objetivo da conversa? Eu vou chamar de uma conversa que de fato é isso que a gente se propõe aqui hoje. O objetivo e a sequência, tá, gente? A ideia é apresentar como que a pós vai acontecer, tirar dúvidas de vocês, tá? Que vocês tenham sobre carga horária, formato de avaliação, enfim, qualquer dúvida que porventura vocês tenham. E apresentar um pouco também, né? Uhum. Dos professores, das disciplinas, tá? Eu tenho aqui a Roberta e a Kátia, que são duas professoras dessa pós. Elas vão falar da disciplina delas e elas vão também falar um pouquinho para você sobre um conteúdo para deixar um gostinho de quero mais e para já mostrar o peso dos professores que estão nessa pós, viu, gente? Então, eu vou pedir ao longo da apresentação só para a gente mutar os microfones, para a gente poder seguir. Quando tiver alguma dúvida, a gente deixa para o final. Podemos seguir assim? Então, tendo alguma dúvida, no final a gente esclarece todas, tá? Deixa eu compartilhar a tela, porque o apoio visual ele ajuda tanto a gente a gravar a informação e tem muita informação muito importante aqui que eu vou passar para vocês. Quando vocês estiverem vendo, vocês já me sinalizam, por favor? Já estão vendo? Então tá, vamos lá. Pronto, só ajeitar vocês aqui que eu gosto de ficar vendo todo mundo bem pertinho. Gente, então esse é o tema da nossa pós, né? É uma especialização em comunicação assertiva, influência e negociação, tá? Falar dessa pós é quase que falar sobre a minha história e acredito que de muitos professores que estão nessa pós, tá? Eu trabalho há 20 anos com esse tema, exclusivamente com esse tema, aprimoramento da comunicação no mundo corporativo. Então, eu já vou falar dessa pós me apresentando para vocês. Então, eu sou a Marina, eu sou a coordenadora dessa pós-graduação, eu idealizei esse projeto junto com os professores que estão aqui hoje. Trabalho há mais de 20 anos, como eu falei para vocês, em comunicação corporativa, no aprimoramento da comunicação corporativa. Eu sou psicóloga e fonoaudióloga, então eu uno essas duas ciências em prol desse desenvolvimento. Me especializei em voz, fiz mestrado em linguística, em análise de discurso, tenho certificações em vários testes, e por isso eu vou fazer a primeira disciplina com vocês, que é a disciplina de autoconhecimento. No momento certo eu vou contar mais para vocês sobre ela. Acabei fazendo também um MBA em gestão de negócios, por trabalhar dentro do universo corporativo. Eu quis entender mais ainda desse universo e como que eu poderia aplicar as minhas ferramentas. E ao longo desses anos, gente, eu vivi e vi o impacto do aprimoramento da comunicação. Por isso que eu acredito tanto nos benefícios dessa pós-graduação, né? Não só para eu poder aplicar esse conteúdo no meu dia a dia, como para me desenvolver também, né? Nesse tempo que eu trabalho com a comunicação, eu vi pessoas sendo promovidas, pessoas se reconciliando na família, conflitos sendo minimizados, as pessoas se aproximando com mais conexão, se encontrando mais no seu jeito de falar. Então não tem como não ser apaixonada por esse tema. Eu estou apaixonada por cada disciplina dessa pós-graduação, com cada tema que vai ser. E quando ela foi desenhada, é uma pós que eu costumei falar isso para os professores, né? A Roberta e a Kátia podem me falar aqui, que é uma pós que eu queria fazer, eu quero fazer junto com vocês, porque os temas realmente são temas que ao longo desses 20 anos eu vi que é o que é necessário para os meus clientes. Temas em que eu tenho capacidade e competência para abordar e outros que eu preciso de profissionais multidisciplinares, tá? Então, quando eu apresento esse tema, eu acabo por apresentar muito da minha história e da paixão que eu tenho, e o tanto que eu acredito que esse tema é importante.
Mas eu quero apresentar para vocês também a Kátia, que está aqui com vocês e vai falar também. Ela é a professora de Neurociência e Influência. A Kátia é uma referência nesse tema. Ela trabalha há mais de 18 anos com o tema neurociência para liderança. Ela criou a metodologia FIO na Felipelli, que é uma das empresas de maior renome que a gente tem em termos de desenvolvimento de ferramentas de testes comportamentais. Ela é treinadora de novos coaches na neuroliderança, né, Kátia? E são tantas certificações, formação em neurocoaching, certificado em teste também, especialista em neurociência. Não tinha como não ser ela. Então, eu vou deixar você se apresentar, né, Kátia? Porque às vezes eu esqueci de alguma coisa. Ela falou bastante, acho que eu sou uma eterna aprendiz. Quando ela falou, eu sou uma referência. Eu sinto que eu aprendo muito, leio muito, estudo muito por uma paixão pessoal mesmo. Eu caí na neurociência por acaso. Eu trabalhava comportamento humano, desenvolvimento de pessoas como gestora de negócios, e eu usava behaviorismo, recompensa e punição. E teve uma hora que eu, estudando nessa minha busca maluca por aprendizado, igual vocês que estão vindo aqui para pós-graduação, né, trazer mais é, uma metodologia para as coisas que vocês já sabem. Eu encontrei a neurociência e me apaixonei e não paro de estudar esse lugar. Como a Marina falou, a comunicação é uma ferramenta muito poderosa que nós humanos temos para nos aproximar, para criar essas conexões, que é tão importante para o ser humano, né? Esse apoio social. Então, também tenho um prazer de estar nessa pós, e foi uma imensa alegria ser convidada para ser professora dessa pós. Ai, que honra. Obrigada, Kátia. E também vou falar da Roberta, que está aqui, é uma outra professora. A Roberta, ela é a professora da disciplina de oratória, linguagem verbal e não verbal. A Roberta também é uma referência nessa área. A Roberta, ela é treinadora de palestrantes do TEDx. A Roberta é professora de oratória na Universidade Dom Helder. Ela é uma como é que eu posso falar? Uma das profissionais que desenhou o conteúdo técnico do curso de oratória da Conquer, que é um curso que é visualizado por milhões de pessoas. Além de ser uma das pessoas mais carismáticas que eu conheço. Então, não tem como a Roberta não ser a professora de oratória desse curso. Ela é fonoaudióloga, ela também é especialista em voz e também em neurociência, duas aqui especialistas em neurociência, é certificada por vários testes também, mestre em linguística, fez MBA em gestão comercial, então entende muito de influência, é uma pessoa realmente, assim como a Kátia, também muito diferenciada. Falei alguma coisa errada, Rô? Me fala aí. Obrigada, que exagero. Que delícia estar aqui com vocês. Estou muito curiosa para conhecer cada um dos nossos alunos dessa primeira turma, que vai ser uma jornada de muito aprendizado. Estou extremamente animada, porque quando a Marina me trouxe esse convite, além de eu ter me sentido muito honrada, porque ela sabe o quanto eu admiro como pessoa, como profissional, e vocês podem ter certeza que ela vai fazer mundos e fundos para essa ser a melhor pós do país. Isso eu não tenho dúvida. Vocês vão sair daqui muito gabaritados. E ter sido chamada para a cadeira de oratória me deixou ainda mais entusiasmada, porque é uma paixão que eu tenho por desenvolver essa habilidade nas pessoas. Então, o que eu vejo é que é fato que quem ingressar nessa pós não tem como não sair diferente, não sair transformado em sua comunicação, na forma que você enxerga as suas conexões, que você se relaciona, e claro que isso vai repercutir também nos seus resultados, porque foi exatamente esse processo que eu vivenciei na minha comunicação e que eu passo diariamente na minha comunicação. Que eu falo que a gente não para de se desenvolver em comunicação, porque os nossos desafios na carreira vão só progredindo, vão aumentando também. Então, estou muito animada para essa disciplina e a gente vai ter a oportunidade aqui também de explorar um pouco mais do que vocês vão vivenciar nessa grade. Ah, que bom, obrigada a vocês duas, viu? Então vamos falar um pouquinho dessa pós, que estamos todos apaixonados. Um grande diferencial, gente, dessa pós-graduação é a multidisciplinariedade dos saberes.
vocês vão ver que não só na grade das disciplinas, os conteúdos são multidisciplinares. Então, sim, nós temos conteúdos que são extremamente focados ali, porque a gente sabe do óbvio da comunicação. Então, a gente tem uma disciplina óbvia, negociação. Outra disciplina óbvia, comunicação assertiva. Mas a gente tem disciplina, por exemplo, de neurociência e influência. Temos disciplina de ambiente e influência. Temos disciplinas de marca pessoal. Porque para a gente conseguir trazer essa comunicação assertiva, com influência e com essa habilidade de negociação, é holístico. Eu não posso trabalhar só o que eu falo e como eu falo. E aí vocês vão vivenciar isso, inclusive nos professores. Eu vou apresentar os professores para vocês aqui, mas nós temos professores que são professores consultores. Então vocês vão ver que temos arquitetos, economistas, nós temos profissionais do direito, psicólogo, fonoaudiólogo. Então são múltiplos saberes. Para quê? Para agregar realmente para essa comunicação nossa mais assertiva, de maior influência. E ao mesmo tempo, são dois grandes diferenciais que eu vejo nessa pós. Esses saberes múltiplos e vocês passarem por um aprendizado em formato de mentoria. Esse é o convite que foi feito para todos esses professores. Nós temos quase que todos os professores dessa pós-graduação são também consultores. Então, são pessoas que estão no mercado treinando e desenvolvendo pessoas. E foi proposital essa escolha, para que o aluno, sim, ele saia sabendo fazer, caso ele queira, mas que ele também se desenvolva. Essa é a ideia também. Então, é uma experiência muito prática. A sensação que eu quero é que o aluno se sinta numa mentoria. Tá bom, gente? Então, essa para mim são duas grandes diferenças, assim, grandes diferenciais que nós temos nessa pós-graduação, tá? Eu vou apresentar ainda um pouquinho dos professores para vocês, mas vou falar um pouco mais da pós. A pós, ela é 100% online. E foi proposital a escolha desse formato. Para quê? Para que a gente conseguisse ter os melhores professores, porque eles conseguem fazer de onde eles estão, e para que a gente também tivesse a possibilidade de ter alunos que têm um verdadeiro interesse e que não necessariamente conseguem estar perto de nós, né? Para que a gente consiga alcançar o mapa, como a gente já está vendo até aqui nessa apresentação, que nós temos pessoas interessadas que estão do outro lado, né? Então, ela é 100% online, tá? Ela é pelo Teams, então assim que vocês fazem a inscrição e começa a pós-graduação, vocês recebem um link para baixar o Teams e um login para vocês. A pós vai acontecer toda terça e quinta à noite, de 7 às 10h30. Podemos ter mudança? Podemos ter, mas eu vou tentar fazer o mínimo de mudança possível, mas podemos. Nós temos professores consultores. Então, às vezes, um professor não consegue, porque, enfim, pode estar numa consultoria, numa viagem, ou teve um problema de saúde. Então, se a gente tiver algum imprevisto, isso vai ser avisado com antecedência. O planejado é terça e quinta, de 7 às 10h30, mas a gente sempre deixa essa ressalva, tá, gente? Além disso, como que é a carga horária que é distribuída nessa pós-graduação? Então, são 444 horas, tá? Nós temos 19 disciplinas. Dessas disciplinas, nós temos 17, que são essas 308 horas aqui, que são disciplinas online ao vivo. Então, igual nós estamos fazendo aqui. É online e ao vivo com o professor tirando dúvida em tempo real, fazendo interação, atividades avaliativas, fazendo salas para que as pessoas treinam, fazendo dinâmicas de grupo. E essas disciplinas são gravadas, tá? Todas as aulas são gravadas. Mas ela fica disponibilizada só um mês para os alunos. Então, eu estou aqui ministrando a minha aula, eu coloco ela para gravar, e o aluno que não conseguiu estar presente ou chegou atrasado, ele pode assistir depois, ele tem um mês para assistir. Mas depois essa aula é deletada, tá? E nós temos 2 disciplinas que são EAD. Então, são disciplinas que já são gravadas e que vocês podem assistir e fazer a qualquer momento que preferirem, tá bom? E nós temos ainda uma carga horária de atividades. Todas as disciplinas têm avaliação. São 100 pontos distribuídos e precisa de alcançar 70% dessa nota para poder ter aprovação na disciplina. O meu pedido aos professores é que essas avaliações sejam práticas. Então,
por exemplo, uma disciplina de oratória, que seja uma apresentação, ou que seja o desenho de uma apresentação. A ideia é que as pessoas vivenciem ao longo dessa atividade, para que não seja só para medir conhecimento. Não é essa a nossa intenção. A nossa intenção é transformação de comportamento mesmo, tá bom? Então, seguindo, gente, assim que vocês fazem a inscrição, recebem o link do Teams, como eu falei, e vão receber também acesso a outras plataformas. Essa é uma plataforma, ela chama Canvas. Essa tela que eu deixei para vocês é de uma disciplina que eu dou numa outra pós-graduação aqui da PUC. O que o professor disponibiliza? O plano de ensino, então vocês sempre vão ter acesso ao plano de ensino, como que a disciplina vai acontecer, qual é o conteúdo, como que vai ser avaliado. A atividade avaliativa, no momento certo, ele deixa aberto ali para você poder fazer a sua atividade. E aí o professor ele pode organizar essa página da maneira que ele quiser. Ele pode colocar dia 1, dia 2, dia 3. Eu aqui fiz por conteúdo, porque essa é uma disciplina que eu dou em conteúdos. Então, carreira e autoconhecimento, por exemplo. E aí eu coloquei aqui um PDF dos slides, a atividade avaliativa e um texto complementar. E eu segui assim. Mas isso é uma página do professor. Ele organiza da maneira que ele achar melhor. Mas a gente já vê como é organizado, como vocês têm um acesso fácil, é muito fácil de acessar essa plataforma. Já vão ter lá todas as disciplinas, onde você posta a sua atividade. E tem uma outra plataforma, mas ela é só para lançamento de nota, que é o SGA, e vocês só recebem realmente ali o lançamento de nota, tá, gente? Então, é um sistema muito robusto que a PUC tem, né? Já é uma faculdade de muitos anos, consagrada, então tem muita experiência nisso. Então, vamos começar a falar das disciplinas. Primeira disciplina, aqui nessa primeira tela eu vou apresentar a primeira e a última disciplina. São as únicas que eu posso garantir para vocês que é essa ordem. As demais a gente ainda não tem a ordem, tá? Assim que a gente fecha as inscrições, a gente faz o cronograma e aí eu vou montar esse quebra-cabeça aí com a agenda dos professores. Mas com certeza essa é a primeira e a última. Eu que sou a professora dessas duas disciplinas, a primeira é autoconhecimento e influência, são 16 horas aula, e aí até olhar na minha colinha aqui, 16 horas são 4 encontros, tá, gente? Então são 2 terças ou 2 quintas, né, e por aí vai. Qual é o objetivo dessa disciplina? Por que eu coloquei ela como a primeira? Porque autoconhecimento é o início de tudo. Eu preciso me conhecer, eu preciso conhecer, saber fazer uma leitura do outro, para que eu entenda o que eu tenho que desenvolver na minha comunicação, como que eu melhoro uma conversa difícil, como que eu lido com uma negociação, como que eu influencio, tudo parte do autoconhecimento. Então, a ideia dessa disciplina é que vocês passem por vários testes comportamentais e de personalidade, para que vocês possam se conhecer, compreender quais são os meus quesitos de comportamento e de personalidade que estão reverberando na minha comunicação e que ajuste que eu vou fazer para potencializar ou para me desenvolver, tá? É uma disciplina muito rica, transformadora. Eu sou realmente muito fã de autoconhecimento. É o ponto de partida para tudo. E a última disciplina, eu sou a professora mediadora. Por que eu falo isso? Porque é uma disciplina que nós vamos amarrar todos os conceitos e nós vamos ter cases de influência. Então, aqui eu vou chamar profissionais que já tiveram cases reais de influência, que foram bem-sucedidos, para que eles possam apresentar para vocês e para que vocês possam fazer o link de tudo que vocês aprenderam ao longo dessa pós. E ali tirar dúvida, aprender mais e fazer debate prático. Quem são esses profissionais convidados? Não sei ainda. Como que eu vou saber? Assim que eu fechar todos os alunos, eu vou estudar, ver de onde esses alunos são, qual o interesse, para eu chamar os melhores profissionais. Então, se eu nessa pós tiver vários jornalistas, eu vou buscar jornalista. Se nessa pós eu tiver vários executivos, eu vou trazer alguém desse universo. Então, eu vou esperar conhecer os alunos para que seja personalizado e customizado para vocês, tá? Para que faça ainda mais sentido. Seguindo, então, depois dessas duas disciplinas que eu apresentei para vocês, a gente tem a disciplina de inteligência emocional, confiança e segurança psicológica. Essa é uma disciplina que vocês vão aprender a gerenciar as emoções, vão ter habilidades para se autorregular, como que eu entendo a importância da inteligência emocional para negociar e para influenciar, e como que eu gero um ambiente de confiança, tá? O professor dessa disciplina
até o momento, e eu vou falar sempre com vocês até o momento, porque já está confirmado os professores, mas a gente sabe que imprevistos podem acontecer. E que se tiver substituição, vai ser uma pessoa no mesmo nível. Mas eu já vou apresentar os professores que estão confirmados, né? É o Tony Loureiro. O Tony Loureiro, ele é advogado, ele é formado em Direito, mestre em Direito. Eu estou até com uma cola aqui, gente, porque lembrar de todos os professores é difícil. Mas o Tony, ele é um querido. Ele tem um escritório de advocacia em que ele foi cliente da minha empresa, foi assim que eu o conheci. Então, eu o conheci advogado e o conheci na transição de carreira. E ele entrou a fundo nessa transição. Ele fez formação em Harvard, ele fez formação no Tibete, ele fez formação com o Google, então ele realmente é um cara que aprofundou em inteligência emocional e inteligência emocional para a negociação. Então ele é um profissional extremamente diferenciado para essa disciplina, tá? Não tenho dúvida que vai ser um sucesso. Disciplina de estratégia de negociação. A ideia é entrar em técnicas e princípios de negociação. Eu busquei para essa disciplina, eu sei que nós temos vários modelos de negociação, mas eu gosto muito do modelo de Harvard, então eu busquei uma professora que fez formação também lá, então tem o Tony que fez, e a Helena fez também. A Helena é uma psicóloga que fez a formação lá, trabalhou muito tempo no universo corporativo e agora é uma consultora. A Helena, ela fez MBA em gestão empresarial, é certificada em mediação de conflito, especialista em sucessão. Então, é uma pessoa que entende muito de negociação. Fez o curso também pela metodologia Harvard, tá? E eu quero que essa disciplina seja uma verdadeira prática para vocês em termos de negociar. Que eu aprenda, sim, as técnicas, mas que eu vivencie a negociação. Um ponto que eu não falei, né, mas está escrito aí para vocês. A disciplina de inteligência emocional são 12 horas, então são 3 encontros, e a de negociação 32 horas, que são 8 encontros, tá? Seguindo, gente, tá legal demais, não tá? Eu estou muito encantada com o conteúdo e com os professores. Vamos para a disciplina de escuta, um outro quesito que não pode faltar quando a gente fala de comunicação, né? Escuta estratégica e empatia assertiva. O objetivo dessa disciplina, que tem 3 encontros, é que vocês aprendam sobre como escutar, quais são as técnicas para escuta, como que através da escuta eu comunico melhor, como que através da escuta eu entendo a necessidade do meu interlocutor, quais são os tipos de escuta que existem e como que isso pode ajudar para que eu seja mais assertivo. Essa disciplina tem 2 professores franceses, o Thomas Brier e a Pauline. Eles são franceses, mas falam português, tá, gente? O Thomas e a Pauline, eles trabalham na Do It, que é a empresa do Thomas. Eles têm um método de escutatória, que é, inclusive, muito conhecido. A gente o conheceu através do curso dele, né? Eu fiz, Roberta fez também o curso, e a partir dessa admiração veio o convite. Então, não tenho dúvida que os dois vão conduzir com brilhantismo. O Thomas foi formado em Economia e a Pauline em Direito. Então, olha como é que fala? Os múltiplos saberes que nós vamos ter, né? Assim, é impressionante isso. E eles são incríveis no que tange a escuta, tá? A disciplina de conversas difíceis, um tema tão importante e tão cuidadoso, né? Que a gente precisa, porque é um momento, como o próprio nome diz, né? Desafiador para a gente. Então, como que a gente lida com o conflito, como que a gente media conflito e como que a gente utiliza da estratégia de comunicação não violenta. A ideia dessa disciplina é uma disciplina de 6 encontros, é que vocês conheçam quais são as técnicas e os princípios da CNV. Gente, a CNV, ela transforma a vida, e eu falo isso porque, para mim, foi significativo quando eu aprendi a CNV e coloquei na minha vida. Então, é um conteúdo que não poderia faltar nessa pós-graduação. Como que eu conduzo conflito, como que eu transformo o conflito num diálogo de colaboração, para que vocês possam vivenciar essas estratégias mesmo em diferentes contextos. Para essa disciplina tem a Lu Vianello,
A Lu Vianello, ela é uma consultora também. Conheci a Lu ministrando aula na universidade. Ela é brilhante em conversas difíceis, formada, ela é especialista, doutora. Nossa, é até difícil de lembrar, porque são professores tão gabaritados que é difícil até de lembrar, né? Porque cada um, mas a Lu, olha, é mestre, doutora, ela é formada em CNV, ela tem curso disponibilizado, inclusive, pela Dom Cabral, é uma profissional realmente diferenciada, tá? Entende muito desse tema. Vamos ter também a disciplina de comunicação assertiva e credibilidade. O objetivo dessa disciplina é que vocês conheçam mais sobre o tema comunicação assertiva, como que eu posso ser uma pessoa mais objetiva, como que a minha fala pode ser uma fala mais objetiva, como que eu posso trazer mais clareza, como que eu planejo melhor essa minha fala, tá? A professora é a Lorena Rosa, também mestre, finalizando doutorado. Lorena também é consultora. Lorena foi minha professora na graduação e deixou uma marca profunda na minha formação, e ela não poderia não estar aqui. Ela também é uma consultora, tem empresa e trabalha há quase 30 anos com aprimoramento da comunicação, tá? No ambiente profissional. Vamos ter uma disciplina de prática de comunicação, tá? Marina, mas as outras disciplinas não são práticas? São, mas eu ainda quis trazer uma disciplina totalmente prática, para que vocês possam amarrar todos os conceitos, né? Então, vocês vão ter ferramentas e técnicas para praticar, simulação de como eu posso, em diferentes contextos profissional, defesa de ideias, como que eu posso lidar com relacionamento. Então, é uma disciplina que vai ser 100% prática, tá? Quem vai conduzir é a Lu Lemos, ela é a coordenadora da graduação na PUC Minas, com muita experiência, também doutora, extremamente gabaritada, e a gente vai ter uma participação nessa disciplina da Leni Quirilos. A Leni Quirilos, ela é uma referência nessa área também, é fonoaudióloga da Rede Globo, ela treina jornalistas, tem um quadro na CBN, vários livros que são referência nessa aula, tá? Nessa temática. Então, a gente vai ter uma prática com uma dobradinha aí das duas. E nós temos a disciplina de oratória, que temos aqui a professora, então vou deixar ela falar sobre a disciplina dela. Ah, que bacana! Vamos lá. Então, vou compartilhar aqui o material que eu trouxe para vocês. Quando vocês estiverem vendo, também me avisem, por favor. Estamos vendo. Já? Legal. E essa disciplina, gente, de oratória vai ser uma oportunidade da gente desmistificar a oratória. Essa oratória que a gente vê popularmente em cursos. E a pergunta que eu trago aqui para você que está nos ouvindo é: você é um bom comunicador? Você se considera um bom comunicador? E essa minha pergunta é uma provocação que vai muito além da técnica, porque você pode ser uma pessoa que manda bem em apresentações, que é extremamente desinibido, mas a gente recebe muitas pessoas que são bons oradores, como dois cases clássicos que eu trouxe aqui para você hoje, porque rotineiramente são pessoas características que chegam nos nossos atendimentos de mentoria. E talvez você se enxergue ou enxergue alguém assim nessa ilustração, e de onde que a gente quer chegar nesse conceito de oratória da nossa pós. Primeiro, gente, a Maria. A Maria, ela é executiva, ela fez um curso rápido desses clássicos de oratória, aprendeu várias técnicas, viu vários vídeos do Obama, treinou, aprendeu que ela tinha que falar mais grave para passar autoridade, que ela precisa ser direta, sem rodeios. Então ela treinou muito, incorporou esse papel que ela interpretou como sendo mais assertivo. Só que a Maria, depois desse curso, na prática dela, ela foi trabalhar numa startup. Uma startup super jovem, descolada, muito aberta, colaborativa, das pessoas mais calorosas, mais informais, da proximidade. E ela começou a perceber e enfrentar algumas batalhas, que as pessoas não recebiam tão bem aqueles feedbacks duros, aquela fala tão direta. Ela chegou até mesmo a ouvir do líder dela que as pessoas tinham medo dela, que ela passava muito autoritarismo, até mesmo arrogância. Então, ela parecia não ter aquele chamado fit cultural
com a empresa que ela estava. E ela começou a ser questionada, inclusive, em relação à permanência dela nessa empresa. Foi quando ela buscou uma ajuda mais aprofundada de mentoria, e a partir principalmente da autoconsciência, ela se percebeu que recado que ela deveria passar e quais que eram os pontos de ajuste da comunicação dela. E aí vem o Diego também. O Diego é outro case clássico que chega nos nossos atendimentos, um nome fictício, claro, e o Diego era um colaborador que trabalhava com a Maria. E ele saiu dessa empresa da Maria, da startup, e ele foi para um grande banco, um banco que cobrava muitos resultados por processos, eram metas arrojadas, um ambiente mais formal, de alta cobrança. Então ele sentiu muita diferença da comunicação que ele tinha naquela startup para a comunicação que ele era exigido no banco. Seus liderados não entregavam, seus pares, ele tinha muita dificuldade de conseguir vender as suas ideias, ele tinha um baixo posicionamento e uma insegurança muito grande. E no feedback com o seu líder, ele recebia que ele precisava passar mais credibilidade para o time, que ele tinha que ter mais firmeza. E ele não entendia nada, porque ele era tão admirado na startup, como é que essa comunicação dele, ele passava uma mensagem tão diferente? E veja que tanto a Maria quanto o Diego, ambos eram ótimos líderes, só que eles estavam desajustados na sua comunicação e eles não estavam performando conforme a empresa esperava. Então, o bom orador, esse case vem para ilustrar que não necessariamente é aquele que fala bem, ou é a pessoa que fala firme, é a pessoa que é muito direta, ou que é extremamente colaborativa. Porque às vezes a exigência é outra. E é isso que a gente vai aprender a estabelecer mesmo como um plano de comunicação. E nessa estratégia de quais mecanismos de oratória, que cada um dos alunos vai ter o seu, muito personalizado, e a gente trabalhar com esse grupo seleto vai nos propiciar isso num formato muito prático. E aí vocês vão chegar no plano de comunicação de vocês. Considerando aqui 3 vertentes que eu trouxe como pílula para a gente começar uma conversa sobre oratória. A primeira, o contexto, porque assim como dependendo do país e da cultura, vai nos exigir determinados padrões de comunicação, e a gente vai entender muito bem essas questões culturais também na nossa disciplina, o que é uma comunicação de alto contexto e de baixo contexto. Aqui no Brasil nós somos essencialmente comunicadores, que é considerado uma comunicação de alto contexto, que vem toda uma expressividade. A comunicação nem sempre é direta, tem uma mensagem implícita. E se eu trabalho em uma organização que eu não consigo trazer essa expressividade, eu não atingo meu objetivo, eu vou ser visto ou taxado como arrogante ou como desinteressado. Então, aquela pessoa que não se posiciona, ela não passa credibilidade. Então, entender esse contexto, ter consciência do que meu meio exige, é o primeiro passo para eu entender por qual canal de comunicação eu vou estabelecer conexões nessa empresa, nas minhas relações, com qual energia que eu vou chegar nesse ambiente, quais que são as exigências e os meus pontos de ajuste, por exemplo, numa reunião em que o presidente tem um formato de comunicação formal e o diretor é informal, quem que eu sigo? Então, são questões que a gente precisa de mais tempo para aprofundar nessa disciplina, que a gente vai sair dentro desse plano de comunicação entendendo o que é o meu cenário e quais são os meus pontos de ajuste. O segundo passo é entender qual que é a minha intenção. Então, qual que é o seu interesse? Que mensagem e que imagem você deseja e que você precisa passar? Porque muitas vezes eu imagino que tenham pessoas aqui que são de mercado, assim como nós, são consultores também, trabalham desenvolvendo pessoas, e tem pessoas que lidam com demandas de comunicação em seus trabalhos, na sua vida pessoal. E no jogo corporativo, que a gente sabe que existe, muitas vezes essa intenção é até combinada entre líderes. A gente vê, às vezes, um diretor assumindo um papel mais durão, mais firme, enquanto que o outro é o da empatia, da leveza, é o humano, da relação. Isso é um combinado. Claro que eu posso unir também, eu posso aprender a unir momentos que eu tenho que aliar empatia e firmeza. Como que eu faço isso? As estratégias, as ferramentas de oratória vão nos ajudar muito nisso,
Claro que sem a gente perder o terceiro aspecto, que é muito importante, que é a nossa autenticidade. Eu fico vendo as redes sociais, por exemplo, que todos passam a postar de uma determinada forma, fazer as mesmas brincadeiras, se está em determinado lugar, posta. Eu fico em Belo Horizonte, e o Belo Horizontino tem uma forma de se comunicar muito característica até mesmo nas redes sociais. Não tem problema nenhum. Talvez você está querendo mesmo pertencer a um determinado grupo. Mas será que essa minha estratégia está me limitando também? Ou está me fazendo parecer igual a todos? E quando eu conheço aquela pessoa mais profundamente, quando ela traz um lado diferente, um posicionamento dela, ela se torna muito mais interessante para mim. Isso também acontece não só nas redes sociais, nas nossas relações, na nossa comunicação no dia a dia. Assim como o exemplo da Maria, que ela começou a falar tão fora do padrão habitual dela, só para manter um formato de oratória que ela aprendeu que era o ideal, que ela gerou uma autoridade que não era bem diferente, era autoritarismo, e um cansaço vocal extremo, porque era muito diferente do tom de voz dela. Então, a gente vai aprender a performar entre essas nuances, essas três vertentes, e no nosso programa de oratória, ele vai girar muito em torno disso. Como que eu vou trazer para a prática habilidades de comunicação que vão funcionar para o meu contexto, sem eu perder de vista quem eu sou. Então, qual que vai ser a minha estratégia unindo esses três pontos? Como a Marina trouxe, vocês viram, tá uma grade incrível, uma pós que é muito prática, pessoas de mercado, um grupo seleto, vocês vão vivenciar a comunicação com muita profundidade, porque a gente vai dar para vocês uma atenção muito personalizada como corpo docente. E na minha disciplina, vocês vão fazer algumas mensurações, eu falo que as câmeras vão ser seus maiores aliados, tá? Então, a gente vai ter várias ferramentas práticas, a gente vai ter ferramentas de mensuração para vocês perceberem o ganho de vocês pré e pós. Então, vão ser muitas técnicas, muitos formatos de autoconsciência para a gente aprofundar nesse tema. E o que eu espero é que você embarque com a gente nessa, com muita entrega ao processo, e que ao final, quando eu te perguntar se você é um bom comunicador, que a sua comunicação represente exatamente quem você é, e que ela te ajude a alcançar os seus objetivos. Então, conte comigo, continuem por aqui, porque ainda tem novidades, ainda tem mais disciplinas, né, Marina? Tem mais professores para ela contar para vocês, vem com a gente. Eu não falei, gente, que ia ser incrível? Eu tô daqui até emocionada, oh meu Deus do céu. Até É, arrepio. é tão verdadeiro isso da autenticidade. A Roberta foi tão feliz em trazer isso, porque a ideia da comunicação é de fato a gente não se perder e se encaixar no meio. É a gente tirar de dentro da gente o que a gente tem de melhor e qual é o nosso diferencial, aquilo que comunica quem nós somos, para que eu consiga comunicar quem eu verdadeiramente sou, né? Até me emocionei. Perdi até alguma aqui da conversa, mas vamos retomar então. Que legal. Vamos falar por Obrigada, isso viu? mais horas e horas e horas, mas Vamos na disciplina a embora. gente vai embora. Vamos. Então, essa é a disciplina da Roberta. Vamos seguir aqui agora para vocês conhecerem a outra metade das disciplinas e depois vem a Kátia falando da dela, tá? Então, a gente vai ter a disciplina de marca pessoal, uma disciplina em que vocês vão aprender a construir a marca de vocês, fazer gestão dessa marca. Porque a partir do momento que eu me torno autêntico e eu mostro para o mundo quem eu sou, que marca eu deixo para os outros, que marca eu deixo no contato que eu faço com as pessoas, e como que eu gero valor com isso, tá? E a professora dessa disciplina é a Flávia Gamonar. Eu fiz um curso com a Flávia Gamonar, gostei muito, realmente aprendi demais com ela. Ela é uma top voice do LinkedIn, ela tem mais de 1 milhão de seguidores e ela tem um curso sobre marca pessoal. Ela tem, acho que, 16 cursos pelo LinkedIn, gravado na Áustria. Então, é uma professora que eu tenho certeza que vai acrescentar muito para vocês, né, com essa disciplina. E uma temática que é tão importante e rara de se ver em cursos de comunicação. E a gente precisa de entender como que a gente faz a gestão da nossa marca, que é o impacto que a gente deixa, né, com a nossa comunicação.
E aí vem uma disciplina de imagem, estilo e influência. A ideia dessa disciplina é que vocês passem por uma consultoria de imagem mesmo. A Raquel Loyola, além de ser fonoaudióloga, doutora, acho que ela é até pós-doutora, gente, deixa eu olhar aqui. É pós-doutora também em comunicação. Ela também é consultora de imagem. Então, ela é uma pessoa que entende muito da temática, linkando comunicação, imagem e estilo, tá? Ela foi consultora de imagem da Band TV, dos jornalistas por muito tempo. Ela é uma consultora também, professora, dei aula já com ela em uma outra universidade. Então, a ideia dessa disciplina é que vocês passem por essa consultoria, entenda como que a minha imagem, qual é o impacto da minha imagem perante os meus interlocutores, né? E como que eu construo esse meu estilo e a vestimenta, tá? Eu quero fazer essa disciplina também, e todas as outras. Vamos ter uma disciplina com o Fábio, desculpa, com o Leonardo, é porque é Leonardo Fabel e eu sempre puxo para o lado errado. Com o Leonardo, Léo, ele também é professor na PUC, ele também é um especialista em negociação. Então, ele vai trazer para vocês, nessa disciplina de persuasão e argumentação, como lidar com objeção, como lidar com a negativa, como que eu falo não positivo, quais são os gatilhos mentais para eu chegar mais facilmente ao sim, como que eu estruturo o meu discurso. É um profissional que trabalha com consultoria, extremamente gabaritado também em negociação, concursos e reconhecido nessa área, tá? Vamos ter uma disciplina de storytelling e storytelling. A ideia dessa disciplina é vocês aprenderem as técnicas de uma narrativa, como que eu vendo melhor uma ideia. A Anelisa, que é a professora dessa disciplina, na minha pós-graduação, ela foi uma das professoras, ela era responsável por todos os profissionais da Bolsa de Valores, quando ainda tinha vários profissionais lá, aquela gritaria era ela, e ela me marcou muito. Hoje a gente faz um trabalho em conjunto de storytelling, então ela vem estudando muito essa temática e realmente ela entende muito desse tema. E storytelling que ela chama de venda consultiva, vocês vão ver na disciplina. Mas a ideia é isso, como que eu vendo a ideia, como que eu crio narrativas que convencem e que inspiram também, né? Gente, é muita disciplina incrível, né? Estamos acabando, mas é muito incrível. Vamos ter uma disciplina de ambiente e persuasão com um arquiteto. A ideia é vocês entenderem, porque quando a gente fala de influência, eu sei que é óbvio a gente falar do como eu falo e o que eu falo. Eu sei que faz sentido pensar no como eu estou me vestindo, mas nem sempre a gente para pensar no que eu estou mostrando, no que eu entrego para o meu cliente. Qual é o impacto do espaço, do ambiente, da minha sala de reunião, ou do material que eu entrego? Então, a ideia dessa disciplina é que vocês entendam esse impacto e que vocês pensem no ambiente como um espaço de influência, sim, né? Tem vários estudos que falam fortemente sobre isso, e o Cássio vai trazer isso para vocês. O Cássio é um arquiteto, ele mora em Portugal, ele tem uma tese de doutorado, ele é um estudioso da arquitetura em relação ao poder, então é uma pessoa que entende muito dessa temática. Então, qual é a relação de poder que a arquitetura pode trazer e desses espaços, né? Espaço físico, iluminação, cor, material, identidade visual. E a gente vai ter uma disciplina com a Fernanda Moraes, ela vai falar de expressividade e influência nas redes sociais. Eu acho que na temática de hoje não podia não ter esse conteúdo. A ideia dessa disciplina é que a gente entenda a importância de um posicionamento e de uma presença nas redes sociais, mas que você entenda qual é a sua rede social. Não é porque todo mundo faz uma determinada rede e eu não me identifico o que eu vou fazer. Não. Talvez a minha presença seja no Instagram, no LinkedIn, ou num grupo de WhatsApp, ou num site, ou num blog. Então, a Fernanda vai trazer para vocês essa importância dessa presença digital e o fator de influência que ela gera, né? Ela é um case, a Fernanda é uma pessoa que tem YouTube, é ativa no Instagram, tem 200 mil seguidores, não sei direito, tá, gente? No YouTube, o canal dela é extremamente recomendado, ela é muito ativa. Então, a ideia é que ela também traga para vocês
uma postura para vídeo. Como que eu gravo um vídeo, se eu resolver gravar um vídeo? Como que o meu texto ou a minha imagem podem ser ferramentas também de marcar presença e de influenciar? E aí, gente, nós temos... Então, eu falei de todas as disciplinas que são online e ao vivo, só não falei da Kátia, porque eu vou falar daqui a pouco, que aí ela vem também falar, apresentar dela. Mas a gente tem também duas disciplinas que são disciplinas EAD, que eu falei no início para vocês. Então, opa, desculpa, gente, passei sem querer. Então, nós temos uma disciplina que é de desenvolvimento de competência gerencial, essa é uma disciplina EAD, e a estratégia empresarial e competitividade também. São, então, disciplinas que vocês vão ter acesso a um vídeo já gravado, e a ideia aqui foi complementar com o conteúdo que a PUC já disponibiliza para a gente. Então, nós vamos aprender sobre percepção e comunicação, liderança e desenvolvimento de equipe, poder, mudança organizacional, mas também vamos aprender a estratégia, como que eu faço, como que eu construo a estratégia, como que eu identifico um ambiente de estratégia. Então, eu considerei essas duas disciplinas EAD para que a gente pudesse ter acesso a conteúdos que são relevantes também para a construção de uma comunicação assertiva. Como nós estamos numa faculdade católica, né, a PUC é uma universidade católica, toda pós-graduação da PUC tem essa disciplina de humanidades, o que eu valorizo muito. Eu só não tenho aqui o professor para trazer para vocês, a PUC disponibiliza quando a gente tem a grade fechada, tá? Por que eu valorizo muito? Porque é uma disciplina que vai discutir sobre ética profissional, que vai discutir sobre o ser humano, o processo da humanização e como a gente pode trazer isso para a comunicação, né, gente? Eu acho que nesse mundo tecnológico que nós estamos vivendo, tão digital, o fator humano é o grande diferencial. Então, eu vejo que, de fato, parar e refletir sobre isso vai fazer muita diferença, né, na nossa grade. E nós temos a disciplina da Kátia. E eu vou deixar para que ela apresente para vocês, que aí nós fechamos a apresentação de todas as disciplinas. Conta para eles, Kátia. Ih, você está no mudo. Compartilhar? Eu não consigo Sim. compartilhar? Se- Ah, não está conseguindo compartilhar? Não, mas não tem problema. Acho que todo mundo foi falando tantas coisas importantes aqui, essa construção dessa disciplina, uma amarrada junto com a outra. Então, a gente ouve Uhum. de autenticidade na disciplina de oratória, a gente ouve de autoconhecimento na primeira disciplina, e o que tudo isso tem a ver com neurociência, né? Então, quando você fala em autoconhecimento e neurociência, você está falando dessa construção desse self, do pensar, sentir e agir, que é da onde vem o nosso comportamento, e é onde a gente vai expressar o que a gente pensa e sente para influenciar uma pessoa. E quando a gente fala em influência, a gente não fala em manipulação. Influência é muito mais ajudar a outra pessoa a conseguir entender a tua perspectiva sobre o teu ponto de vista, sobre a tua intenção, e muitas vezes a gente vai ouvir a outra pessoa e a gente não sabe quem influencia quem, né? Mas a intenção da influência é você ter, sim, os 5 fatores mais importantes de uma comunicação que vai levar as pessoas para um estado de aproximação, para um estado de segurança psicológica que vocês vão ter, né, aqui na disciplina de regulação emocional, mas num outro lugar onde vocês vão entender qual a importância de criar esse estado de segurança psicológica para se fazer ouvido, né? Porque algumas vezes algumas pessoas conseguem se fazer ouvidas e outras pessoas não conseguem, pelo simples fato que umas colocam o ouvinte no estado de afastamento, de cortisol pelo corpo, numa resposta automática de lutar, fugir ou paralisar, e ela não quer ouvir, por mais que essa pessoa que está falando está certo, e outras pessoas conseguem usar as necessidades sociais, que a gente vai falar muito na formação, para criar esse estado de aproximação e se sentir ouvida. Então, a autenticidade, quando a gente tem essa construção desse self, quando a gente acha a nossa rede, ou quando a gente acha o nosso lugar, quando a gente acha o nosso tom de voz e ele é verdadeiro, a outra pessoa automaticamente entra no estado de confiança. Porque a gente lê o outro a cada 5 segundos para saber, em microsinais, ele está mentindo ou ele está falando a verdade. Então, isso é autenticidade. Também tem uma comunicação de mão dupla. Muitas pessoas falam, quanto mais eu falar,
mais eu vou influenciar. E a comunicação de mão dupla é muito mais você entender para quem você está falando e o que você vai falar, né? E daí você tem esse respeito pelo senso de valor do outro, pela autonomia do outro, você vai dar previsibilidade para o outro, né? Você também, quando você vai falar, como é que eu construo essa autoestima olhando pelo viés da neurociência, uma pessoa com uma autoestima alta, e a gente não fala de uma autoimagem alta, mas uma confiança nos pontos fortes que ela tem, nos pontos de desenvolvimento, automaticamente ela passa um senso de bem-estar para o outro, porque o outro se sente seguro ao lado dela. Então, é muito sobre isso que a gente vai falar na disciplina de neurociência e influência. O que que acontece com o nosso corpo quando a gente cria, né, coloca uma comunicação num estado às vezes agressivo, né? O que acontece com o corpo do outro quando ele está nesse lugar e como é que a gente provoca uma sensação de bem-estar para que o outro não entre numa reação automática de lutar, fugir ou paralisar. Então, um pouco sobre isso que eu vou falar e muito mais, mas só um resuminho para vocês entenderem como a gente vai solidificar. Vocês não vão sair neurocientistas, mas com certeza vocês vão entender o que vocês fazem bem ou o que fizeram bem ou mal com vocês pelos conceitos da neurociência. Perfeito. Também quero fazer essa disciplina, gente. Muito bom, muito bom. É um tema extremamente interessante para mim, um diferencial imenso, né? É um conteúdo que realmente agrega muito, e eu não vejo como não ter numa pós de comunicação algo sobre neurociência. É o real, né? É o que acontece no nosso corpo, e a gente precisa de entender essa base biológica mesmo que acontece com a gente, para que a gente se conheça melhor e para que a gente saiba se relacionar de uma forma mais consciente. É o trazer a consciência para a comunicação que é muito importante, né? Perfeito, muito bom, gente. Então, todas essas são as disciplinas dessa pós-graduação. Esse era o objetivo desse bate-papo, apresentar para vocês, né, para as pessoas que estão interessadas, fazer essa gravação e disponibilizar para outros alunos que estão interessados nessa pós-graduação. Vocês percorreram aqui uma apresentação muito breve de como vai acontecer, dos professores, das disciplinas, mas vai realmente ser algo que eu quero que seja algo que transforme, sabe? Que a pessoa saia dessa pós e fala, eu passei por uma transformação verdadeira, né? De me conhecer mais e de comunicar melhor. Então, no site lá da PUC, a gente tem um investimento, mas eu deixo aqui na tela e gravado para quem estiver assistindo, né? Como que é a forma de pagamento, a duração do curso, então é um curso de 14 meses, começa dia 9 de abril e termina dia 12 de junho, tá? Tendo qualquer dúvida na matrícula, na inscrição, o ideal é falar com a central de atendimento da PUC ou na secretaria acadêmica, eu deixo aqui, é o mesmo telefone, eles ficam no mesmo prédio do IEC, tá? Mas deixo aqui para vocês poderem também, fiquem à vontade para printar a tela também. E como que é feita a inscrição? A inscrição é só até dia 26, então hoje, dia 20, nós temos aí mais 6 dias de inscrição. Vocês entram no site, eu vou deixar até no chat depois para vocês aqui o link, tá? É importante a gente poder ficar bem atento, que a inscrição ela é feita inicialmente. Eu faço a inscrição aqui nessa página e envio uma documentação. Essa documentação é aprovada, tá? E você recebe o e-mail de confirmação. Se não receber o e-mail de confirmação, a sua matrícula não está efetivada. Então, você precisa de assinar o contrato com a PUC. Então, após essa confirmação, você vai receber um e-mail que vem o contrato e tudo bem. Se não tiver, é importantíssimo quem não receber a mensagem. Já teve até uma pessoa que falou, né? A Camila comentou com a gente que não teve. E aí eu orientei para que ela entre nesse site e lá tem um lugar para clicar e falar, olha, eu ainda não recebi o meu contrato. Tá bom, gente? Combinado? Então, eu vou abrir agora para perguntas para vocês. Vou deixar aqui também esse QR Code, se vocês puderem escanear. É uma avaliação que é importante, que a PUC faz, né, sobre a nossa conversa. Ficou tudo claro? Teve alguma dúvida? Para que eles tenham contato de vocês também para sanar qualquer dúvida que tenha. Tá bom?
Vou parar só de gravar e a gente pode ir para as perguntas, se alguém tiver ou algum comentário. Fiquem à vontade, gente. Tomar. Voltamos então na gravação. E aí, alguém tem algum comentário? O que vocês acharam? Eu tô fascinada. Bem espontâneo. Olha, é sério, agora falando sério. Eu nunca vi nada igual. Nada, e olha que eu já fiz especialização em neurociência e psicologia, já fiz o mestrado, fiz outras especializações, mas como essa, e o que mais tá me batendo no coração forte, assim, é participar da primeira turma. Né? Eu acho que isso tem um gostinho a mais, assim, pra gente, né? Então poder falar, gente, eu sou da primeira turma, da pós-graduação desse curso, tem um quê a Que mais, bom. assim. Então eu tô muito, Que muito, muito bom. animada. E demora muito para chegar no dia 9 de abril? Vamos começar antes, gente? Vamos antecipar? Acho que podia, né? Facilitar pra gente, assim. E o que Também mais me acho. chamou a atenção é essa coisa, como você conseguiu casar uma coisa com a outra, porque tá tudo muito linkado. Tá. Não tá, tá. Eu também tô Demais. apaixonada, então eu não posso falar, você gostou, mas que eu tô realmente. Eu acho assim, no que eu fui conversando com todos os professores e todos me deram muitas ideias, né? Todos me deram. A Roberta que está aqui sabe o tanto que eu troquei com ela ao longo da construção. E aí, com disciplina, e que mais? Está faltando essa, nossa, tem que ter, de voltar nos meus clientes e ver o que eu sugeri para os meus clientes, porque de fato eu quero que as coisas sejam amarradas, para as pessoas viverem o que de fato a gente vive no aprimoramento da comunicação. Eu fico muito feliz com o seu relato, Camila, muito feliz mesmo. Estou ansiosa para te ter como aluna. Que E até delícia te ter porque, como aluna. como eu tenho 26 anos e assim, trabalho no corporativo, tudo isso é absolutamente aplicável Uhum. no dia a Que dia. bom. Né? Então faz parte do que a gente. É a coisa que eu falei do bolo. Né? Uhum. É ter a base, é ter exatamente escrito essa Uhum. receita daquilo que a gente já faz empiricamente. É isso Então aí, vai que ser bom. maravilhoso. Fiquei muito feliz, obrigada, viu, pelo seu relato, muito Imagina, obrigada. eu que agradeço a oportunidade de fazer parte disso. Que bom, que bom. Ô, Sônia, você levantou a mão, quer falar? Sim, Marina, obrigada pela apresentação. Sou colega de vocês, eu sou fonoaudióloga há 20 anos pela Universidade Católica de Pernambuco, por isso que me interessou bastante em entender e saber sobre essa Uhum. especialização. Estou na Inglaterra há 6 anos, confesso que eu não sabia de nada dos bastidores, e para minha surpresa, eu sou especialista em audiologia clínica e há 3 anos eu validei meu diploma aqui na Inglaterra. Hum. Para minha surpresa, a audiologia não era a disciplina que eu sempre amei. Eu fiz porque eu tinha uma defasagem e eu tinha esse sonho de sair do Brasil. Então, a audiologia ela abrange, visto que o inglês não é minha língua mãe, né? Então, para trabalhar com fonoaudiólogos, passou esse tempo e, pós-pandemia, eu resolvi fazer algumas salas investidas no Clubhouse, um aplicativo de áudio e voz. Então, eu Uhum. tenho muitas salas gravadas dentro de uma house que eu criei um brand para mim, Vozes Empoderadas. E hoje o meu nicho, eu estou estruturando tudo aqui em Londres para trabalhar justamente com comunicação assertiva para empresários e palestrantes. Que Então, isso legal. veio a calhar exatamente assim, com toda a minha proposta que está crescendo, né? Já tem 2 anos que eu estou no digital, puramente orgânico. Então, nesses 20 anos, eu dei, claro, uma pausa para imigrar e também sou consultora imobiliária em Portugal, consultora de investimentos. Então, trabalho com negociação, com mediação de investimentos. Então, peguei a Uhum. meu favor comunicação, né, vinda da fonoaudiologia, mais técnicas de transações imobiliárias que eu obtive no Brasil e morando em 3 países na Europa, que eu já morei, né, Irlanda, Portugal e Inglaterra. Então, isso me fez conquistar trabalhos diferentes em diversas áreas e a meu favor a comunicação. Então, isso aí é o que eu precisava, assim, porque eu estou dando um upgrade. Faz muito tempo que eu não estudo, mas eu venho estudando por mim mesma, análise do discurso, oratória moderna,
Uhum. Comecei a fazer uma rede social voltada para isso. Então, eu realmente me empolguei. Eu soube hoje, ou foi ontem, eu disse, nossa, não vou perder. Chegou um e-mail seu, Marina, na minha caixa de mensagem, tá? Aham. Então, eu vou pensar como é que eu posso fazer isso aqui da Inglaterra, porque são 3 horas mais. Mas é possível, sim, porque só são 2 dias. E hoje eu bato muito em treinar pitch e poder de síntese para esses Ah, empresários e trazer uma nova forma de pitch, incluindo a audiodescrição. Então, eu trago sim. isso nas minhas aulas, não aulas, mas encontros no Clubhouse. Nós fazemos audiodescrição Uhum. e nas minhas lives no Instagram também eu coloco a audiodescrição. Então, Que eu vou legal. pensar com todo assim carinho, porque me interessa Que bastante, tá? bom. Porque Que estou nessa nova bom. fase aqui Que bom. em Londres, e Vai ser um recebi uma prazer. homenagem. Vai Estou ser um bem prazer. empolgada. Tomara que dê certo, viu? Vai ser muito Sim, bem-vinda. sim, espero que dê certo. Como é que faço? Tudo, essa questão da burocracia. Se bem que eu estou com todos os meus documentos aqui comigo na Inglaterra, então acho que acredito que vai Aham. ser viável. Parabéns a Ai, todos que pela bom. apresentação, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. Mais alguma dúvida, gente? Camila e Alice, oi. Ei, Camila, tudo bem? E Marina e Roberta. Uma última Que bom te pergunta, ter aqui. Marina. Uma última Claro. pergunta, desculpa. Não, que isso. A inscrição, você precisa fazer o pagamento imediato ou em abril? Não, não. Ah, o primeiro boleto chega só em abril. Ah, ok, perfeito. Porque como eu não sabia, pegou tudo de surpresa. Aí eu não sei como é que vai ser feito. Vai Não, ser feito, não, claro, é. mas formas de pagamento e tudo. Porque agora o Tá. Wise, ele aceita Pix no Brasil, ele não Sim. aceitava. Eu vou até fazer o seguinte, gente, eu vou parar de compartilhar a tela e vou colocar agora no chat para vocês o link da inscrição, tá? Deixa eu até aproveitar e fazer isso, vou parar de gravar também. Agradeço, né, só para terminar a nossa gravação, a presença de vocês e espero ver todos em breve na pós-graduação, viu?